teu irmão e tu. Tens necessidades e expectativas que resultam do mecanismo das leis do progresso, que te impelem à evolução. Não apenas tu as possuis, senão todas as criaturas, algumas das quais em maior volume e intensidade. No teu relacionamento com o próximo, impõe-te a conduta de compreendê-lo, evitando que lhe exijas viver conforme os teus padrões, dentro das tuas inquietudes e aspirações. Assim agindo, nunca sofrerás decepções, nem te sentirás defraudado em relação aos demais. Cada um age conforme as suas próprias resistências e conquistas. Se consideras o teu amigo como carente de compreensão, a quem não deves exigir, senão oferecer, liberando das tuas constrições emocionais, vê-lo-ás crescer e avançar, propiciando-te a mesma oportunidade que lhe concedes. Caso te pareça difícil, pensa no quanto gostarias que agissem bem em relação a ti e faze-o dessa forma. Se te falecem as forças e a mágoa, a ira, o ciúme, a revolta buscam alojamento em ti, ora, a fim de adquirires compreensão, na certeza de que, igual que tu, todos são aprendizes da vida. Torna-te paciente, gentil, desculpando os erros dos outros e auxiliando-os a corrigi-los e retificar-se interiormente. Amplia as tuas capacidades de sabedoria, de amor, de ação fraternal em favor dos que ainda se retêm na retaguarda ou te passaram à frente e talvez se esqueceram de ti. Nunca ponhas as tuas necessidades e expectativas acima daquelas que estão presentes em teu irmão, pois que tu já sabes como agir, pois que conheces o bem e ele talvez ainda não. Herdeiro de Deus, considerando-se a tua ascendência divina, já te deste conta de que és herdeiro de Deus? Ele criou o universo e a vida, enriqueceu a sua obra de sabedoria e beleza, colocando-te por amor como parte integrante dessas maravilhas e facultando-te fruí-las todas. Por direito natural, possuis tudo que é dele, bastando somente que desenvolvas os dons em ti latentes, a fim de que possas desfrutar de toda essa opulência e grandeza. Amado por Deus, és também herdeiro das ideias sublimes, que te proporcionam conquistar espaços, penetrar o mecanismo da vida e decifrar os enigmas desafiadores que te aguardam. O teu dever é fazeres-te receptivo ao pensamento divino em tudo e em todos presente, de modo a captá-lo e pô-lo em ação à medida que o conquistes. Dispões de todos os bens e poderes que estão ao teu alcance. Todavia são importantes, se não imprescindíveis para lográ-los, a confiança e a fé, bem como o esforço para desdobrares as capacidades adormecidas em ti, mediante as quais saberás usar esses tesouros com edificação e integridade. Tudo o que te falte não é valioso, porquanto o essencial à vida é a sabedoria para conduzi-la, a fim de conseguires não apenas coisas,
se não lograres a plenitude e abundância que o teu direito de herdeiro põe à tua disposição. Se permaneces na infância espiritual, não podes usufruir, por não saberes utilizar de todos os bens. Todavia, se adquires a maioridade, irás utilizando-te e felicitando-te com todos os tesouros da criação, como filho de Deus, portanto, seu herdeiro ditoso. Tua virtude. A indulgência é uma virtude muito esquecida. Todos a necessitamos frequentemente e nos regozijamos quando a utilizam outras pessoas em benefício das nossas defecções, necessidades e erros. De raro em raro, nos recordamos de que a devemos exercer em relação ao nosso próximo. Ela dignifica aquele que a oferece, quanto enobrece quem a recebe. Ninguém há na terra que avance dispensando-a, tanto quanto pessoa alguma se pode jactar de jamais havê-la recebido. Um coração indulgente possui um tesouro, não apenas para as agressões e ofensas recebidas, senão também para a compreensão do estado espiritual em que as demais criaturas estagiam. Indulgente com os conflitos e inseguranças do teu irmão, ajudá-lo-ás a equilibrar-se e a adquirir confiança na vida. Brindar-lhe-ás amor, cuja carência o mortifica, e o ajudarás sem prepotência ou humilhação, irradiando-a através da compreensão fraterna. Expressarás harmonia e bondade, mantendo uma comunicação otimista com familiares, amigos e desconhecidos. O caminho da santificação é pavimentado com a indulgência que lhe assinala o piso. Se não usam de indulgência para contigo, exercita-a tu, pois que talvez aqueles que são severos e até mesmo cruéis, armados contra a tua pessoa, estão aplicando essa virtude à maneira deles, primitiva, porém luz discreta que lhes nasce na alma, até dominá-los totalmente. Seja esta pelo menos uma virtude em ti, dentre outras que conquistarás. Ordem de Deus. Há em tudo uma ordem divina. Embora não a detectes, Ele a manifesta em tudo, expressando a sua origem no Criador. E em ti também se encontra presente, no corpo, na mente e na alma, regulando-te a vida e fomentando-a. Se consegues identificar-te com essa vibração que dimana de Deus, haverá harmonia em tua existência, em tudo o que realizas e com quem estejas. Tens que buscá-la, caso não a percebas e notes apenas insucessos, atrasos, desafios desanimadores. Todos estes aparentes percalços, todavia, trabalham juntos para o teu bem, o teu progresso. Não obstante se apresente o caminho por onde segue espejado de abrolhos, aferra-te à certeza de que Deus é responsável por tudo e, a si mesmo, a ordem. Esse equilíbrio divino te conduzirá ao bem, conscientizando-te de que não segues ao léu,
mas te movimentas na correnteza da ordem superior, superarás tensões e amarguras, ansiedades e desgostos, porque esse hálito de Deus que a tudo e a todos vitaliza, manifesta-se em ti e através de tudo aquilo que te diz respeito. Não te permitas resistir a essa energia envolvente e condutora. Coopera com o estatuído pelas soberanas leis, facultando que elas cooperem contigo, trazendo-te paz e abençoando as tuas horas. Perdoa-te. A palavra evangélica adverte que se deve ser indulgente para com as faltas alheias e severo em relação às próprias. Somente com uma atitude vigilante e austera no dia a dia, o homem consegue a autorrealização, compreendendo que a existência carnal é uma experiência iluminativa. É muito natural que diversas aprendizagens ocorram através de insucessos que se transformam em êxitos, após repetidas, face aos processos que engendram. A tolerância desse modo para com as faltas alheias não pode ser descartada no clima de convivência humana e social. Sem que te acomodes à própria fraqueza, usa também de indulgência para contigo. Não fiques remoendo o acontecimento no qual malograste, nem vitalizes o erro através da sua incessante recordação. Descobrindo-te em gravame, reconsidera a situação, examinando com serenidade o que aconteceu e regulariza a ocorrência. És discípulo da vida em constante crescimento. Cada degrau conquistado se torna patamar para novo logro. Se te contentas estacionando, perdes oportunidades excelentes de libertação. Se te deprimes e te amarguras porque erraste, igualmente atrasas a marcha. Aceitando os teus limites e perdoando-te os erros, mais facilmente treinarás o perdão em referência aos demais. Quando erres, perdoa-te e arrebenta as algemas com a retaguarda, prosseguindo. O homem que ama, a si mesmo se ama, tolerando-se e estimulando-se a novos e constantes cometimentos, cada vez mais amplos e audaciosos no bem. Luz de Deus. Quando os raios de sol atravessam o vitral delicado, este esplende de beleza, exteriorizando tonalidades pujantes e magia de luz e de cor. A alma humana é constituída de elementos superiores, mas atinge a plenitude quando penetrada pela divina claridade, que aguarda apenas ser recebida e filtrada. Qual diamante lapidado, que reflete toda uma estrela, ela igualmente se torna um astro fulgurante, quando burilada pelo sofrimento e colocada a serviço da função evolutiva. Necessitas entender que o teu progresso espiritual é de emergência, e o estás retardando em razão das coisas de pequena monta a que te encadeias. Os grandes obstáculos desafiadores levam o viajante à reflexão na forma pela qual os pode superar. Entretanto, os cardos e pedregulhos do caminho, que parecem insignificantes,
e inferindo-lhe os pés impedem-lhe o avanço. Permeia-te da divina luz e clareia os recantos escuros da tua vida, onde se alojam o ciúme e a mágoa, a inveja e a preguiça e outras imperfeições injustificáveis. Criado para a glória estelar, és um cosmo em miniatura, saindo da nebulosa incandescente das paixões. Gravita em harmonia sob a ação do pensamento de Deus, sem te deslocares da rota. A força de atração do amor leva todos a ele. Irradia com todo o teu ser vestido de tal forma com essa luz, que nenhuma sombra remaneça escondida no teu sentimento. Ela alcançará o teu próximo e brilhará no mundo. Com a luz de Deus fulgindo em ti, revelarás a bondade e todo o bem que jazem adormecidos e que ela consegue despertar para a vida. O teu Cristo. Possuis recursos inimagináveis que estão em germe em tua alma aguardando os teus estímulos. Por enquanto, sintonizas com as províncias de sombra por onde transitaste e já deverias ter te libertado da sua presença. Vez que outra descobres toda a força que jaz em ti aguardando. Jesus utilizou-se dos seus recursos para demonstrar a finalidade a que se destinavam. Acalmou os ventos e devolveu ao mar a sua tranquilidade. Liberou obsidiados e restituiu o equilíbrio aos obsessores. Sarou enfermidades e recuperou doentes da alma. Multiplicou pães e peixes e alimentou espíritos esfaimados da verdade. Iluminou a terra e jamais se eclipsou. Possuis o Cristo interno poderoso que é teu, mas o mantens manietado sem ensejar-lhe ação. Deixa-o espraiar-se através de ti. Ele é harmonia e tu estás desequilibrado. É amor e tu és carência. É claridade e tu és sombra. É vida e tu te debates nos grilhões da morte. Com ele agindo por ti, terás decisão para te negares aos pensamentos doentios, que se transformam em tormentos e ações nefastos. Eis, antes de tudo, o teu mundo interior, e porque aí ele habita, todo te renovas e dás margem a que és tu em as tuas potencialidades para a realização do programa de paz e vida a que estás vinculado. Vontade de Deus. A presença de Deus proporciona paz, aumentando as resistências humanas para os embates cotidianos. Sutil e poderoso ao mesmo tempo, é um dínamo gerador de energias que recarrega as baterias da alma, da mente e do corpo, mantendo-os em condições estáveis de equilíbrio e ação. Como a enfermidade resulta de desequilíbrios nos campos moleculares, responsáveis pela harmonia funcional das células, a saúde se estabelece quando a corrente divina passa, com regularidade pelo sistema de ação aglutinadora dessas partículas de vital importância.
Com ele o temor desaparece, oferecendo lugar à coragem que expressa bem-estar e segurança íntima. A evocação de Deus expulsa as preocupações e a insegurança, surgindo a serenidade e a confiança. A presença de Deus anula as recordações deprimentes e perniciosas, que se clarificam com as esperanças de felicidade. Em Deus encontras a luz para discernires com acerto, pensando corretamente, falando com sabedoria e agindo com precisão. Ante Deus, tudo é possível. A saúde de alguém, o êxito, as tuas necessidades são convenientemente atendidos porque Deus é o poder. Assim, quando hajas feito o máximo ao teu alcance e os resultados não sejam conforme esperavas, não te exasperes e aguarda um pouco mais. Este não era o momento. E se houvesses logrado o êxito, isto não te seria conveniente. Permite, pois, que se faça a vontade de Deus e não desanimes jamais. Teu recomeço. A cada momento podes recomeçar uma tarefa edificante que ficou interrompida. Nunca é tarde para fazê-lo. Todavia, é muito danoso não lhe dar prosseguimento. Parar uma atividade por motivos superiores às forças é fenômeno natural. Deixá-la ao abandono é falência moral. A vida é constituída de desafios constantes. Sai-se de um para outro em escala ascendente de valores e conquistas intelecto-morais. Sempre há que se começar a viver de novo. Uma decepção que parece matar as aspirações superiores. Um insucesso que se afigura como um desastre total. Um ser querido que morreu e deixou uma lacuna impreenchível, uma enfermidade cruel que esfacelou as existências, um vício que, por pouco, não conduziu à loucura, um prejuízo financeiro que anulou todas as futuras aparentes possibilidades, uma traição que poderia ter te levado ao suicídio. São apenas motivos para recomeçar de novo e nunca para se deixar de lutar. Não houvesse esses fenômenos negativos na convivência humana, no atual estágio de desenvolvimento das criaturas, e os estímulos para o progresso e a libertação seriam menores. Colhido nas malhas de qualquer imprevisto, ou já esperado problema aterrador, tem calma e medita. Ao invés de te deixares arrastar pela convulsão que se irá estabelecer, refugia-te na oração, a fim de ganhares força e inspiração divina. Como tudo passa, isso também passará. E quando tal acontecer, faze teu recomeço, a princípio com cautela, parcimonioso, até que te reintegres novamente na ação planificadora. Teu recomeço é síndrome de próxima felicidade. Tua harmonia. Para que vivas em harmonia com os outros e estes contigo, necessitas manter um programa pessoal, mínimo que seja,
indispensável aos resultados felizes. A pessoa que vive bem com as demais conseguiu desenvolver um espírito de cooperação, grande naturalidade em dar como em receber. Pequenos e simples atos de consideração constituem a primeira regra para um bom relacionamento humano e social. Se desejas realmente viver em harmonia, tenta ser paciente. A presença é inimiga da amizade, gerando pressão em relação aos outros e descontrole em quem a cultiva. Desse modo, organiza todos os teus momentos, de forma que não necessites viver em agitação ou ansiedade, levando insegurança aos demais. Relaxa-te e confia que chegará o teu momento no instante apropriado. Sê caridoso. Todos necessitam de ajuda. Usa a tua palavra para levantar os ânimos debilitados, estimular as novas lutas. Não critiques, nem leves ao ridículo a ninguém, nem mesmo em tom de brincadeira. Reparte gentilezas de acordo com as necessidades de toda criatura. Um coração caridoso é uma ilha onde a felicidade reside. Ser amoroso. O teu amor deve alargar-se e não restringir-se, diminuindo o campo de ação. No mundo carente, toda baga de amor é como um raio de luz dissipando a treva e apontando o rumo. Rompe os teus bloqueios, teus receios e limites, e deixa que o amor te conduza fluindo de ti para os demais. Cooperando e confiando no bem, tens a diretriz para a tua harmonia em relação a ti próprio e a todos os demais. Entusiasmo em ti. O entusiasmo é fundamental na vida. É como o sol que a tudo fecunda. Sem ele, descolore-se a paisagem e pairam nuvens que obstaculizam a irradiação da claridade do conhecimento. Torna-se necessário por ser estimulante e renovador. Toda vez que diminui de intensidade, os interesses esmaecem, cedendo lugar a nostalgias e amarguras perturbadoras. Uma pessoa entusiasmada espalha otimismo, emula o esforço e conduz a atividades que geram o progresso e o êxito. Ao contrário, quem o perde apresenta-se com ar de fracasso, deprimido e deprimente. Sempre há problemas na vida, pois que os mesmos fazem parte do processo de estímulos para a evolução. Compreensível que desastres, insucessos, desaires e tragédias transcorram ao lado do êxito, da felicidade e da alegria. O comportamento correto será sempre do entusiasmo. Seja qual for a ocorrência negativa ou prejudicial que se te apresente, avança com entusiasmo, sepultando no ontem o fenômeno infeliz. Recordar desgraças é vitalizá-las, fixando-a nos panoramas mentais e fazendo-as prolongar os seus efeitos funestos. Sobrevivendo a quaisquer acontecimentos negativos, entusiasma-te com a oportunidade de prosseguir, não evocando o antes sucedido e apenas pensando no amanhã feliz. Nada mais saudável que alguém em triunfo após testemunhos rudes, iluminando outras vidas com o sol do seu contentamento. Sê tu um destes mensageiros da felicidade,
em razão do teu entusiasmo. Presença de Deus. Quando a perturbação e o medo buscarem envolver-te, recorda de imediato da presença de Deus ao teu lado. As qualidades internas da sabedoria e do amor, da confiança e da paz, embora invisíveis, são mais poderosas do que as circunstâncias afligentes e os estados inquietadores da alma. Na presença de Deus consegues unir num só elo o coração, a mente e o espírito. Ela clareia-te a razão e apaga as sombras turbadoras do discernimento, facultando que este conduza a cena dos acontecimentos com equilíbrio. Essa presença inspira-te ideias novas e surpreendentes, ricas de conteúdo, abrindo espaço para realizações futuras assinaladas pela alegria e o bem-estar. Propicia segurança e protege, pois que, se irradiando, recompõe a ordem, dinamizando valores que pareciam dormir esquecidos. Por tua vez, reparte júbilo, despertando outros que se entregaram ao pessimismo, a fim de que se renovem e reatem os liames com as ações que não devem ficar abandonadas. Há possibilidades que antes nunca havias notado e estão à tua disposição. Tateando em sombras, não as vias, nem as alcançavas. Com a presença de Deus, elas se te manifestam acessíveis, e os seus amorosos braços te envolvem através de ondas de reconforto que protegem e dão segurança em todas as tuas realizações. A presença de Deus é todo o bem que experimentas, que te nutre e que distribuis a mãos, a coração e alma cheios. Paciência em ti. Sinal evidente de desequilíbrio emocional é a irritação. A paciência, por sua vez, reflete a tranquilidade íntima, que se assenta na irrestrita confiança nos desígnios de Deus. O conhecimento da verdade propicia calma, pois quem seja o homem saber o que lhe está destinado e como lográ-lo. Respeita o tempo, aplicando-o com correção e trabalhando sistemática e continuamente para alcançar as metas a que se propõe. Em todas as circunstâncias comporta-se com equidade, pois sabe que as ocorrências da vida obedecem às leis da causalidade, assim submetendo-se-lhes, sem deixar-se desarmonizar por fatores fortuitos, negativos. Desencadeada a ação, advirão os resultados, conforme o tipo de movimento desenvolvido. Irritar-se, impacientar-se, somente agrava o quadro dos acontecimentos que não podem ser alterados. Desse modo, harmoniza-te com a vida, adquirindo o tesouro valioso da paciência. Nas competições destrutivas, aguarda a tua vez. Nas lutas de predomínio, espera o teu lugar. Nos choques da ambição, permanece em paz. Usa a paciência como instrumento de luta, não te desequilibrando quando os múltiplos convites ao desespero estiverem assodando as tuas resistências.
Cada experiência te brindará maior capacidade para outros cometimentos, forjando os metais dos teus sentimentos para vitórias mais amplas. Assim, fica alerta e paciente. Conhecendo a lei de justiça, compreendes que somente te acontece conforme a necessidade da tua evolução. Não te aflijas, nem te apresses. Sem tardança, porém com paciência, atua sempre, aguardando o correto resultado das tuas realizações. Com paciência conquistarás tudo, após te haveres conquistado a ti mesmo para o bem e para a paz. Tua conduta, onde estejas, encontram-se tesouros inimagináveis aguardando as tuas mãos ativas. Na terra generosa dorme uma rica seara. No córrego cantante encontra-se uma usina em potencial. Na estela de pedra está oculta a coluna. Todavia, todos aguardam a ação transformadora do trabalho. O solo espera o arado e a semente. A corrente de água necessita da adequada canalização e a pedra, o instrumento que atalhe para o fim a que seja destinada. Assim o ser espiritual, que traz presente a divindade e aguarda se desfaça os impedimentos para que se estue exuberante. A educação será o recurso vigoroso que te ofereça os valiosos bens, por enquanto adormecidos no teu íntimo. O cérebro, necessariamente iluminado pelo conhecimento, fará que se apresentem a inspiração e o verbo, a técnica e o pensamento robusto, para o milagre das transformações que devemos operar. O coração sublimado sofrerá a torrente de paixões, abrindo espaços para os sentimentos de elevação, a exteriorizar-se na tua conduta, modelo e demonstração do que conduzes intimamente. A dor e o trabalho sejam considerados os maravilhosos cooperadores do teu crescimento. A bondade e o amor constituam-se os operadores da tua renovação, a fim de que, em todos os momentos, a tua conduta reflita os teus ideais e eles sejam a tua vida, em nome do bem incessante que fulge à frente e desejas repartir com toda a humanidade que aprendes a amar e deseja servir desde agora. Deus te ama. Deus te ama e tu percebes. Sua ternura te rocia a face e suas mãos te sustentam. Seu hálito te vitaliza e sua voz silenciosa chega aos teus ouvidos com bênçãos, com esperanças e com orientações. Deus te busca e te encontra. Agora que o sentes, deixa-te penetrar e conduzir ao destino feliz que te reserva. Deus vive, manifesta e dilata o seu amor através de ti, tu o sabes. E onde tu estiveres, Ele estará sempre contigo.